Bom dia a todos. Para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. E nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje não está aquele solzinho, não. Hoje está mais nublado, mas está um dia muito lindo. Nada como amanhecer e agradecer a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, a oportunidade de estarmos aqui, a mais uma manhã, para podermos trabalhar, aproveitar. E quando eu digo trabalho, não é só o trabalho material, não é verdade, Roberto? Na verdade, o trabalho do chamado intelecto, ele é muito mais gratificante. Quando nós exercitamos as nossas habilidades físicas, sim, também nós estamos passando, ou melhor, implementando o chamado intelecto através do sistema motor, não? Entretanto, quando nós pensamos, quando nós criamos, idealizamos, aí já vem os propósitos que nos norteia a existência, né? É verdade. Nós estamos, como nós sempre aguardamos nossos amigos irem chegando, até às 10 horas nós somos iguais os britânicos. Às 10 horas, aí nós começamos a servir o café. Eu vou aproveitar Não tão britânicos, né? e ler um trechinho aqui do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Vamos ver o que ele nos diz nessa manhã. O título: Frustrações. Vez ou outra, te surpreendes em desânimo acentuado ante as expectativas que não se confirmaram. Então, muitas das vezes é assim. Vem aquele desânimo, uma tristeza, uma desilusão, e esse momento atual é muito para essa reflexão, e muitos agora se sentem frustrados em função do que o benfeitor vai dizendo. O sonho afetivo que se desvaneceu, o cargo profissional que não alcançaste, a viagem que não pôde ser realizada. Muitos, infelizmente, agora neste momento, estão vendo o seu sonho afetivo se desvanecer. Outros, naquela expectativa de uma carreira profissional, e deu um stop agora. A viagem programada, as malas prontas, e tiveram que dar também uma parada. Mas ele diz, em meio a esses quadros, é comum repetirmos para nós mesmos que se isso ou aquilo não houvesse acontecido, ou se isso ou aquilo não houvesse ocorrido, não amargaríamos o sabor da frustração. Entretanto, tenta acalmar a tua mente a fim de meditares com mais clareza. Nem tudo que almejamos convém a nós, espíritos imortais. Então, a mensagem tão bela, para que a gente possa iniciar o nosso café, assim já embalados por essas vibrações, dessas palavras tão profundas, com tanto sentimento, com tanto significado, que possamos perceber que muitas das coisas que gostaríamos e que não acontecem, nem sempre seria o melhor para nós, pelo menos no momento que nós desejamos. Então, que os amigos cheguem, estamos aqui, já servimos o nosso café, pode ser um chá, um suco, uma fruta, o importante é estarmos juntos. Não é verdade, Roberto? Nós queríamos até aproveitar e temos um apreço muito especial por uma pessoa pequenininha, chamada José Eduardo, se lembra? Ah, sim, com certeza. E aí, através da Regiane Osso, levar o nosso abracinho, né, para essa criatura maravilhosa. Mas falávamos das frustrações e também daqueles projetos adiados. Veja bem, nós ressignificamos a cada momento uma
atitude, uma circunstância nova que se nos apresenta. Mas adiar não quer dizer desistir, né, Leila? Ah, com certeza. Nós somos espíritos imortais num processo de aprendizado, de evolução. Então, devemos sempre ter sonhos e procurar realizar os sonhos, mas sempre pedindo que Deus nos dê o que for de melhor, que Ele nos oriente. E ainda bem que nós temos os nossos anjos guardiães, temos os nossos espíritos protetores para nos auxiliar. Mas, Roberto, ontem foi uma data bem significativa aqui no Brasil, e eu fiquei pensando com relação à Princesa Isabel, porque, afinal de contas, só para lembrarmos, ontem, 13 de maio, foi o dia que a Princesa Isabel assinou a lei para libertar aqueles irmãos escravos considerados perante a sociedade como sendo seres inferiores. Então, eles eram escravizados e de uma forma pior do que se cuida hoje de um animal. Pelo menos aqui no Brasil, quem tem o seu animalzinho de estimação, ele é cuidado com todo desvelo, com todo carinho. Mas pergunto eu a você, Roberto, será que a princesa Isabel, ao reencarnar, ela tinha algum compromisso? Ou as coisas acontecem assim, por acaso? O que você acha? A reencarnação dela tinha uma programação divina? Sim, na questão 172 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe aos espíritos essa questão, né? Por que e como é a natureza da reencarnação de cada um. Então, muitos reencarnam para aprovar, ou seja, a aprovação ou a expiação, e alguns raros por missão. Então, a pessoa homenageada, lembrada, né, na data de ontem, a Princesa Isabel, era um espírito que sim tinha uma missão aqui na Terra, na pátria do Cruzeiro, como o Bezerra de Menezes, né, se refere com tanto carinho ao nosso Brasil. Mas, tanto ela quanto o pai, né, o Pedro II, sim, e Humberto de Campos, a gente sempre cita esse livro porque ali é uma joia rara, que a gente deve ter assim sempre esse cuidado, né, de estar ali folheando e percebendo as joias que tem ali. E ele fala sobre isso, Humberto de Campos. A missão dela, espiritual, ela vem com uma missão, e o pai também, que era o Dom Pedro II, também com uma missão. Mas a princesa, a gente deve lembrar que ela, como filha do Dom Pedro II, o primeiro filho havia morrido, havia desencarnado, então ela ficou naquela linha sucessória. E os casamentos naquela época, aqui no Brasil, na nobreza, eram todos casamentos arranjados, a pessoa não escolhia. Primeiro que nem saía na rua, então não tinha nem como conhecer ninguém. E também havia todo um interesse político. E o casamento dela também não deixa de ser diferente. Na verdade, são os chamados casamentos por alianças. E aquele com que a Princesa Isabel viria a se consorciar, o Conde D, ele era francês de origem, né, da Casa dos Orleans. E o Brasil, ou seja, Portugal, neste caso, que era ainda império, mas um império português, e ele tinha interesses com a França, interesses em comuns. Então, o pai, Dom Pedro II, ele providencia a aproximação e as tratativas para esse casamento aqui se materializasse. É verdade, o conde era sobrinho do imperador, e nós já lembramos aqui nos nossos estudos, ou até no nosso bate-papo, porque esse período a França era o auge, era a França que dominava. Então, fazer uma aliança com o governo francês... Nós estamos aí no ano de 1870, né? Por aí, e era o século XIX, então a Cidade Luz
É tanto que a corte brasileira, todos falavam francês, e ela casa com o conde. O povo aqui do Brasil, a população gostava muito dela, mas não simpatizava muito com o conde, não, porque sempre meio que um estranho no ninho, né, Roberto? É que, na verdade, eu entendo assim que a rejeição pelo Conde desse deveu principalmente ao fato dele não falar português, ou seja, a língua nossa, né? Porque estamos aí há quase 300 anos de colônia portuguesa, né? E ele não se esforçava para aprender o português, o que era pior ainda. Então, se tivesse Ibope na época, né? Acho que a rejeição dele teria sido astronômica. Porque provavelmente ou ele era preguiçoso ou ele se julgava superior, porque se a França era tão considerada, para que ele iria se diminuir para aprender o português? Mas atrás de um casamento sempre vem aquelas perguntas da família, dos amigos. Mas, no caso da princesa, era uma situação muito mais séria, porque além do casamento arranjado, além daquelas alianças políticas, ela também precisava oferecer o quê, Roberta, ao povo brasileiro? Sim, claro. Veja bem, ali nós estamos no horizonte em que se projeta para o futuro um sistema monárquico, né? Não tinha, por exemplo, a perspectiva de que poucos anos depois seria instaurada a República. Então precisava de dar herdeiro, né, para continuar a dinastia dos Orleans e Bragança, né? Ou seja, dar um imperador, seria o filho, ou uma imperatriz, a filha da princesa Isabel. Mas ela engravida, Leila. Mas e aí o que acontece? Aí não vinga. Não vinga quer dizer que ela sofre um aborto. Sim, ela sofre um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo, né? E ficou frustrada, né? Porque tinha aí também todo um elevo, né? Embora sendo nobre, era, antes de tudo, humana. Então toda mulher anseia por se tornar mãe, né? Com certeza, ainda mais com a cobrança, né? Porque desde a antiguidade, a mulher que não engravidasse por algum motivo, ela era vista com os olhos não tão amorosos. Era como se ela fosse uma pessoa que não fosse completa. Então, realmente era uma frustração. Ela, como uma princesa, não conseguir dar um herdeiro para o trono. Mas, naquela época, é muito interessante porque a gente lembra que a Igreja Católica ela dominava em todos os lugares do mundo, inclusive na França, como nós vimos. E a religião aqui do Brasil, a religião oficial, era a religião católica. Mas, como se diz, por trás dos panos, o espiritismo foi chegando aqui no Brasil. Chegou primeiro lá na Bahia, por um Olímpio Teles de Menezes, que funda o primeiro centro espírita lá na Bahia. Uma casa particular. E os livros espíritas originais em francês acabam também caindo na mão dela e do Pedro II também, mas nós não vamos falar do Pedro II hoje. Mas também. Então, ela começa a conhecer aquela doutrina e ela vai se encantando com aquilo. E um daqueles amigos que iam sempre visitá-la, porque ela vivia no Paço Imperial. O Paço Imperial, você lembra, Roberto, do Paço Imperial? Fica ali na Praça 15. Paço é com C cedilha, tá, gente? É uma abreviatura de palácio. E é uma arquitetura, um prédio histórico, né, muito bonito. E eu recomendo quem tiver a oportunidade um dia ao Rio, não deixe de ir. Fica bem ali no entorno da Praça 15, né, que dá frente para a Baía de Guanabara. Mas ela recebia seus amigos ali, e entre esses amigos tinha um que se chamava
Barão de Santo Ângelo. Ele era gaúcho, né, da cidade de Santo Ângelo. Por ele ser dessa cidade, ele ganhou o título de Barão de Santo Ângelo, que era o nome da cidade. E esse barão, ele era o quê, Roberto? Por baixo dos panos. Sim, tem um livro muito interessante, Leila, o Barão, né, de Santo Ângelo, é Um Espírita na Corte. Então é do Paulo Roberto Viola, é editado pela editora Lawrence. É muito interessante. Você falou no Brasil Coração do Mundo, estamos sempre relembrando, né? Então tem mais esse também que fala das intimidades, né? Ali onde estava sendo já gestado, vamos assim dizer, colocando entre aspas, né? A doutrina espírita aqui no Brasil, que à época não existia ainda a Federação Espírita Brasileira, que é a instituição espírita das mais antigas. Mas tudo bem. Então esse Barão de Santo Ângelo oferta ali um exemplar em francês, como a Leila colocou, de O Livro dos Espíritos, né? E aí ela fica empolgada, né, quando lê aquilo ali. Só que advindo aquela frustração, como disse, que não houve maternidade, né, que não vingou, então ela busca orientar-se com ele para saber se teria como saber se é possível, né, ela ter ou tornar-se mãe. É verdade, ela pede a ele que ele perguntasse lá na reunião mediúnica que ele participava. Ela queria saber duas coisas. Primeiro, quem eram os guias espirituais dela. E segundo, como que ela poderia fazer para engravidar. Aí passam-se uns dias, uns 15 dias depois, lembrando que tudo era muito distante, ele retorna. E ele fala para ela que, olha só que nada é por acaso, né? Ela tinha 3 guias que davam esse suporte espiritual para ela. Um era o rei São Luís, da França, o outro era a rainha Santa Isabel, de Portugal, e a outra era a rainha Santa Isabel, da Hungria. E a segunda pergunta, que seria como fazer para engravidar, ele também orienta que ela deveria se afastar da corte, buscar um lugar tranquilo, uma cidade serrana, algum lugar. Naquela época a pessoa ia muito para aquelas cidades que tinham aquelas águas medicinais, e ela aceita o conselho dele e ela empreende essa viagem. Ela vai às instâncias hidrominerais, né? E a corte, só para situar, entender, ficava no Rio. Ali hoje é a antiga sede do governo do estado do Rio, né? Palácio Guanabara. Então era uma distância muito grande, seriam 3 dias, né, Leila? Mais de 3 dias. Então, para vencer a distância, porque seria distâncias não somente ela em si muito grande a ser vencida, como também os acidentes do percurso, eram regiões de montanhas, né, caminhos estreitos, picadas, né, ela vai até um determinado trecho, até Engenheiro Passos, ela vai de trem, com a sua equipe, né? Já existia trem naquela época. Aí ela vai de trem até Engenheiro Passos, levando ali dentro a carruagem, levando mantimentos, levando uma série de coisas, e quando chega em Engenheiro Passos, desce com a carruagem e dali segue mais 3 dias de viagem. Só que ela pensa, poxa, eu estou indo para um lugar com a expectativa, com a esperança de eu conseguir engravidar, de eu ter um filho. Ela, logicamente que ela tem que ir com o marido junto, né? Porque se era com esse objetivo. Mas o que ela pensa? Poxa, eu preciso, enquanto eu estiver fazendo a minha viagem, praticar a caridade. Como diz lá no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então ela vai com a carruagem e quando tinha algum lugar que ela via uma casinha ao longe, uma casinha simples, pedia para parar a carruagem. Assim, quase meio perdida na mata, né? Porque a trilha da carruagem era quase uma picada, né? Então, com passagens muito estreitas, né? E com muita dificuldade, balançando muito.
Mas quando ela via essa casinha, então ela fazia o quê? Ela parava, né? Parava, ia lá, Para batia. pedir água, né, Leila? Nada, batia na porta, conversava com a pessoa, se identificava, batia um papo como nós estamos aqui fazendo. E aí depois ela se retirava e as suas ajudantes vinham e davam doações àquela pessoa. Vê a caridade. Ela poderia simplesmente ir dando, falava com as governantas lá, com as servas, vai lá e dá essa ajuda aqui, nem saber quem era, mas não, ela ia primeiro, conversava com aquela família, com aquela mãe, com aquele pai, se retirava e aí aquelas ajudantes iam ofertando gêneros alimentícios, roupas, agasalhos, mantas, cobertores, porque é uma região fria. E nisso ela levou 3 dias de viagem até chegar à cidade de Baependi, que na época era uma cidade próspera, um lugar com as águas minerais, e ali ela fica. Só que o prefeito da cidade, o nosso, imagina que honra, né? Na princesa, época, só uma né? contribuição, Leila, porque na época não existia a cidade de Caxambu. A gente sabe que o sul de Minas tem essas estâncias hidrominerais praticamente ali na tríplice fronteira, né? Minas, Rio e São Paulo, que são as cidades São Lourenço, Lambari, Caxambu. Exatamente. Depois se divide, né? Baependi, aí surge também Caxambu. Isso. Mas ali o prefeito fica, nossa, empolgado. Então o que ele pensa? Fazer um grande baile, uma festa aqui, um baile, que eram os bailes, né? E fazer o que ia fazer, Roberto? A cerimônia do beijamão. Mas era uma cerimônia assim, muito pomposa, né? Que teria um baile, orquestra, né? Inclusive, trazem a orquestra da corte, né? E aonde queriam fazer esse baile, que tinha que ser num lugar, num salão grande. Aonde é que tinha um salão grande? Pois é, na época, inclusive, não existia nem estádio de futebol, né? Salões nobres, então, muito difícil. No interior, mas existia um proprietário rico e que dispunha da casa mais espaçosa da cidade. Só que tinha um problema. Qual era o problema dele? Ele era mulato. Ele era preconceito. Mulato, Mas a princesa, solteiro, hein, gente? Solteiro, mais rico, porém solteiro. Porque o mulato... E a princesa também, ela e o marido, eles eram contra a escravidão e contra também os preconceitos. Mas o pai, inclusive, já havia alertado. O pai dela, minha filha, não se mete com isso, não põe a mão em cumbuca, né? Não se meta em política. Interessante isso. Não se meta em política. Porque na época existia os chamados 3 poderes. Não, mas a gente depois a gente entra nesse detalhe, então, que o nosso tempo já está se esgotando. Já acabou, olha só. Mas o que o conde o marido dela, faz na hora que ia começar o baile? Quer contar, Roberto? Porque Leila diz, olha... Quando o prefeito ficou muito honrado, né, com a família real, né, a princesa e o conde, então ele falou, temos que dar um baile. Mas aí onde já tinha resolvido. E a orquestra? Uma orquestra teria que vir da corte do Rio de Janeiro. E aí demorou um pouco, ou seja, toda uma preparação. E aí ele, na hora que ordena que a orquestra comece a executar a valsa, instantes depois ele, o próprio conde, tem aquele insight e interrompe, dá um staccato, pausa, a orquestra para então. E ele então convida a princesa Isabel, a valsar com quem? Com o anfitrião. Com o dono da casa, o mulato, né? Com o mulato. Olha, foi um choque, né? Porque ela, a princesa, a primeira dança que tinha, isso também, né? Eu já fui dessa época, ai, que coisa linda. A primeira valsa... Já fomos, né? A primeira valsa era aquela valsa, quem abria a valsa, né? Então, ela dança com aquele homem. Foi assim um impacto tão grande que no dia seguinte tinham 3 moças casadoras batendo na porta dele. Interessante que você não colocou isso antes.
Só para que as pessoas entendam o seguinte, ele era o mais rico da cidade. Mas por causa do preconceito, já que ele era mulato, então ninguém se aventurava a casar com ele. Depois que ele bailou com a princesa, no dia seguinte, logo de manhãzinho, já tinha 3 candidatos lá. Mas a princesa, ela fica 6 meses lá nessa cidade, em Baependi, e tomando aqueles banhos, orando muito, com muita fé, com muita convicção de que iria conseguir engravidar. E ela, inclusive, aí nesse meio tempo, ela pede para construir uma igreja, que essa igreja até hoje se encontra lá nessa cidade, com o nome da rainha Santa Isabel da Hungria. Então tem lá a igrejinha para Santa Isabel. Foi uma orientação de São Luís, né? Dela. Esse detalhe eu não me lembro. Que ele recomendou, falou assim, olha, construa a igreja. Porque cairia não somente no gosto, mas na simpatia do público. Porque ela precisava, para o bom cumprimento da missão dela, angariar a simpatia do público, né? Do com povo. certeza. E ela, depois de 6 meses, ela engravida e aí ela consegue aquele herdeiro tão esperado, que é o Pedro de Alcântara. Mas amanhã nós vamos continuar essa história. Nós mandamos um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, tomando esse cafezinho conosco. Quem está no Instagram, quem está no Facebook. Nós não estamos conseguindo visualizar quem está no Facebook, porque nós fizemos uma mexida novamente aqui na nossa gravação e a gente não visualiza. Mas ao final, nós estamos conseguindo ver sim. Ali eu é que não prestei atenção. A Regiane, a Rita, Cirlei, Sueli, que eu não tinha visto, a Sueli, a Eudócia, Arnaldo. Isso. Um beijo grande a Isildinha, a Márcia, a Marcinha. A Mayra. É que eu não tinha prestado atenção, gente, olha só. Mas olha... É que eu faço essa mudança de madrugada, aí a Leila no dia seguinte, o que foi? Eu nem tinha reparado. Então assim é bom, porque agora eu estou vendo quem está aí conosco. Então vocês podem até mandar alguma mensagem se desejar. Então amanhã a gente continua, amanhã às 10 horas da manhã. Hoje, 8 horas da noite, nós temos o nosso curso de Espiritismo e nós convidamos a todos a conhecer os nossos canais do YouTube e do Telegram. No YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Mesmo quem já conhece, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E mesmo quem está assistindo ao vivo, mas entra lá, dá um joinha no nosso vídeo, porque quanto mais visualizações tiver, mais ele vai se tornando conhecido e outras pessoas também vão participando desse momento conosco. Essa luzinha vai se expandindo. É o esforço de divulgação. E o nosso canal também do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, um beijo grande, muita paz. Aguardamos todos vocês hoje, 20 horas, para o nosso curso de Espiritismo. E amanhã, às 10 da manhã, a continuidade da história da princesa Isabel. Paz a todos. Então, com nossos agradecimentos, votos de um bom dia e até amanhã, se assim Deus permitir.